Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Glória. Que vês tu, Jeremias? Glória a Deus. Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Oh, glória. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tec na telinha, amados irmãos. Glórias Aleluia. a Deus. Então, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de uma passagem, glórias a Deus, que fala sobre a visão do homem chamado por Deus. Você tem uma visão, você tem chamado por Deus, você é chamado por Deus, glórias a Deus. Aqui temos neste texto de Jeremias, capítulo 1, 11 e 12, a visão do homem chamado por Deus. Neste texto sagrado nós vamos aqui aprender sobre a visão do homem chamado por Deus. O Senhor pergunta ao profeta Jeremias: que é que vês, Jeremias? Oh, glória. Então Jeremias respondeu ao Senhor: Vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Glória, glória para a Deus. Cumprir. Santo, santo é o teu nome, Jesus. O homem chamado por Deus, amados e queridos irmãos e ouvintes, precisa ter visão das coisas de Deus. Glória a Deus, Santo Deus. O Senhor elogiou a visão de Jeremias, dizendo: Viste bem. Glórias a Deus. Que o Senhor possa dizer o mesmo para os profetas e líderes do nosso tempo. Glória a Deus. Então temos aqui o primeiro tópico desta passagem. Todos os homens devem ser chamados por Deus. Aqui temos o primeiro tópico: homens de Deus que tiveram visão. Vamos ver quem foi eles. Grande Deus. Glórias a Deus. Primeiro, Moisés teve a visão do Senhor no meio de uma sarça ardente, que não se consumia, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 5. E em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, a Bíblia diz: era Moisés da idade de 120 anos, glória quando a Deus. Morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Glória a Deus. Moisés nunca perdeu a visão e nem a disposição e o vigor para fazer a obra do Senhor. O profeta Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 e 5. O profeta Ezequiel também foi um homem que teve grandes visões de Deus, lá no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. O apóstolo Paulo afirmou com autoridade ao rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial. Aleluia. Lá em Atos capítulo 26, versículo 19. O apóstolo João, a exemplo dos grandes profetas e videntes da antiga aliança, foi o grande vidente de Deus no Novo Testamento. Glória a Deus. Ao escrever as grandes visões do Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 17. O segundo tópico é a visão. Oh, glória.
ampliada do homem chamado por Deus. Aleluia. A visão ampliada do homem chamado por Deus. Precisamos, amados e queridos irmãos e ouvintes, ter a nossa visão ampliada. Glória a Jesus. Lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15, Deus convidou Abraão a ampliar sua visão, dizendo: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Glória. Em Jó, capítulo 39, Aleluia. versículos 28 e 29, ao falar sobre a visão da águia, o Senhor disse: nas penhas mora e habita o cume das penhas e nos lugares seguros. Glória Dali a Deus. descobre a presa, seus olhos a avistam, desde longe os olhos do homem chamado por Deus precisam avistar de longe. Aleluia. Em Efésios capítulo 3, versículo 18, Paulo afirma que os santos devem compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A largura aponta para a visão horizontal. O comprimento aponta para a visão longitudinal. A altura aponta para a visão vertical. A profundidade aponta para uma visão mais profunda das coisas de Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo aconselhou o pastor e os crentes de Laodiceia Glória a Deus. a ungirem os olhos com colírio Oh, glória. espiritual, a Aleluia. fim de ampliarem a visão. Glória a Então, Deus. amados e queridos irmãos, esta passagem de Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, está falando sobre visão. A visão que estamos falando não é simplesmente o homem de Deus ter alguma revelação ou experiência mística do mundo espiritual, e sim a visão do crescimento e ampliação do reino de Deus aqui na terra, com os olhos fitos no Rei e no futuro glorioso deste reino, que está lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 2. Glória a Jesus. Também em Jeremias capítulo de número 3, versículo 15, vamos pular mais um pouquinho. Capítulo 3, versículo 15 do Aleluia. profeta Jeremias, Glória diz a assim: Deus. dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Oh, glória. Glórias a Deus. Falamos da visão, agora vamos falar sobre pastores segundo o coração de Deus. Neste texto, então, Deus promete dar ao seu povo pastores segundo o seu coração. É o Senhor quem comanda e orienta o ministério da sua amada igreja. Glória. Os dons ministeriais são concedidos à igreja pelo próprio Deus. É Deus, amados e queridos irmãos, quem levanta os pastores para apacentar o seu rebanho.
Glória, que Deus abençoe a cada irmão, Aleluia. cada visitante que está na live. Glória a Deus. Então temos aqui o primeiro tópico, os pastores do coração de Deus. Amém. Os pastores do coração de Deus. Ao falar de pastores segundo o coração de Deus, imediatamente nos vem à memória Davi, o homem segundo o coração de Deus, em Atos capítulo 13, versículo 22. De acordo com 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, quando o profeta Samuel chegou Glória. na casa de Jessé, Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Davi era o que? Um pastor dedicado e trabalhador. De acordo com 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, após a unção que recebeu do profeta Samuel, naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Portanto, Davi era um homem revestido do Espírito Santo. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, Davi era um homem forte e valente e homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para vencer as batalhas da vida. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, Davi era cinzudo em palavras e o Senhor era com ele. Portanto, Davi era bom de oratória. Aleluia. E desfrutava da presença glória. do Senhor Aleluia, Jesus. na sua vida. Santo, santo é o teu nome, O segundo tópico é pastores com conhecimento e inteligência. Pai. Aleluia. Pastores com conhecimento e inteligência. Os pastores, segundo o coração de Deus, possuem conhecimento e inteligência. Salmo 37, versículo 30 e Malaquias 2 e 7. Deus deu a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia Aleluia. do mar. É 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Obrigado, Fantelli. Em Atos, capítulo de número 20, Glória versículo a Deus. 27, Paulo afirma aos obreiros de Éfeso: porque nunca deixei de vos anunciar outro conselho de Deus. Pastores inteligentes possuem capacidade para ensinar ao povo todo o desígnio de Deus. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 28, Paulo afirma que o obreiro deve ensinar a todo homem em toda sabedoria. Em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em Colossenses 1 e 9, Paulo ainda escreve que nós devemos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria Glória a Deus. e inteligência espiritual. Amém. Em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, o apóstolo Pedro escreve Glória. dizendo: a ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, amados e queridos irmãos, neste tópico, neste capítulo, falamos sobre pastores. Os pastores, segundo o coração de Deus, Aleluia.
são aqueles que apacentam o rebanho com conhecimento, com inteligência, são aqueles que ensinam ao povo com sabedoria, são aqueles que sabem conduzir de forma prudente diante de Deus os homens. Amém? Glória a então, Deus. Glórias a Deus. Que você que está na live, neste momento, Deus está falando com você. Deus, independente da pessoa que está na live, Deus está falando contigo. Creia, o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É o que chamamos de paradoxos de Deus. Não somos os melhores, mas Ele nos escolheu. Glória a Deus. Deus escolheu a ti nesta noite. Você não está só. Obrigado, Acredite, bastão. você não está só. Talvez o teu juiz, que você esperava ter uma causa ganha, ele te deixou como derrotado. O teu advogado perdeu a causa, mas o Senhor não disse para você que é o fim. A última palavra é de Deus. Glória a Jesus. Então vamos mais adiante. Deus, Ele fala ainda hoje com seu povo. Ele não abandona o abatido, o desiludido. Ele está sempre ensinando o caminho da verdade para o homem. Glória a Jesus. Vamos para o capítulo 5. Glória a Jesus. Capítulo de número 5. Ou melhor, vamos para o capítulo de número 4 e o versículo de número 3, que diz assim: capítulo 4, versículo 3 do profeta Jeremias, diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Está simplesmente assim. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 4, versículo 3, o Senhor está falando sobre o significado espiritual dos espinhos. Neste texto, que Deus abençoe a cada irmão, Glória cada ouvinte Deus. que estão curtindo, comentando. Neste texto sagrado, o profeta Jeremias nos aconselha a lavrarmos o campo e não semearmos entre os espinhos. O espinho é símbolo de má influências e nos ensina lições morais e espirituais importantes. Glórias a Deus. Tudo o que é escrito está escrito nas Escrituras Sagradas, foi deixado por Deus para nosso aprendizado na vida cotidiana e espiritual. Os espinhos nasceram junto com o pecado humano. Os espinhos representam os embaraços que enfrentamos em consequência da própria existência do mal no mundo. Porém, podemos vencer
os espinhos da vida, por intermédio da nossa obediência à palavra de Deus. Glória a Jesus. Então temos aqui o primeiro tópico, a citação dos espinhos nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 3, versículo 18, a Bíblia afirma que a terra passou a produzir espinhos como consequência do pecado humano. Em Números 33, 55, Deus também advertiu a Israel que não expulsassem as nações pagãs da terra prometida. Ela seria como espinhos nos olhos dos filhos de Israel. Em Juízes capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que Gideão deu uma surra nos anciãos de Sucote com espinhos do deserto. Os filhos de Belial são como espinhos lançados fora. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 6. Em Provérbios 15, 19, o sábio Salomão escreveu, dizendo: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos. E em Cantares 2:2, a noiva é comparada ao lírio entre os espinhos. Isso fala da igreja que vive no meio dos espinhos deste mundo. Jeremias 12 e 13, o profeta Jeremias escreve que o povo semeou trigo e colheu espinhos por causa de seus pecados. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 6, a Bíblia afirma que o povo que recusa a palavra do Senhor é como sarça e espinhos. Houve um período tão negativo na história de Israel que o melhor homem de Israel era como espinho, e o pior deles era como o próprio espinhal. Miqueias 7:4. Em Mateus 13 e 7, Jesus afirma que os espinhos sufocam a semente plantada no solo do coração das pessoas. Lá em Mateus 13 e 22, Jesus afirma que os espinhos são os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, os quais sufocam a palavra semeada no coração das pessoas. Em Marcos 15, 17, a Bíblia diz que até o Filho de Deus foi vítima dos espinhos quando teceram para ele uma coroa de espinho. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia afirma que o espinho na carne que Paulo tinha era um mensageiro de Satanás para perturbá-lo. Aleluia. Em Ezequiel 28, 24, o Senhor fez a seguinte promessa ao seu povo: e a casa de Israel nunca mais será espinho, nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Então, amados e queridos irmãos, estamos falando sobre o significado espiritual dos espinhos. Que possamos pedir ao Senhor que nos guarde dos espinhos deste mundo e nos ajude a nos desvencilharmos de todo o embaraço do pecado
que tão de perto nos rodeia. Amém? Aleluia. Então, fiquem com essas palavras, curtam, você que está chegando agora aqui nas plataformas, curtam, compartilhem, deixem seu like, glórias a Deus. Estamos encerrando esta live e breve estaremos de volta, amém? Que Deus abençoe a todos. Se tem alguém que ouvir esta palavra e ainda não é cristão, ou está afastado e deseja entregar sua vida a Cristo ou reconciliar, vamos orar pela sua vida. Glória a Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida a Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida e participar das bodas do Cordeiro? Se tem alguém, dê um sinal. Se não tem, vamos encerrar. Glória a Deus. Santo Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela live que o Senhor permitiu que acontecesse. Pai, pelas pessoas que o Senhor enviou para estar acompanhando esta live. Ó Deus, que cada uma que ouviu a Tua palavra possa, Senhor, entregar sua vida a Cristo, voltar para Ti, Senhor, ter um encontro real contigo. Pai, que cada irmão, cada ouvinte também que ouviu a Tua palavra nesta noite, Pai, possa compartilhar esta live para as pessoas que necessitam. Deus poderoso, te pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, alcance vidas. O propósito, Senhor, é ganhar almas para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus Cristo, te apresentamos cada irmão, cada ouvinte, cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus.